Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diversidade de vida que existe. Nesse bimestre vamos falar sobre sistemática, vírus, bactérias, protistas e fungos, entre outros assuntos que vamos abordar. Então, vamos hoje iniciar por sistemática, tá? Então, a sistemática é a área da biologia que vai estudar a classificação dos seres vivos a partir de toda a comunidade científica, obedecendo assim as regras e o padrão para classificar e nomear todos os seres vivos que existem no planeta Terra, tá? Então, vocês vão começar aí na página 4 do livro de vocês, onde vocês têm aí 3 perguntas que falam exatamente, faz você refletir um pouquinho sobre a biodiversidade da vida na Terra. Em seguida, na página 5, vocês vão observar onde nós temos o tópico sistemática clássica, tá? A classificação biológica, que vai ser um breve resumo falando sobre Aristóteles e a tentativa dele em classificar os animais, tá? Que era exatamente, foi ele que foi o precursor de tudo para classificar e nomear os seres vivos. Só que mais tarde veio John Hay, tá? Que tentou ainda novamente catalogar as espécies, sendo que eles usaram métodos padronizados de forma diferente. E simplesmente o naturalista, professor sueco Carl van Linneu, ele foi o que conseguiu publicar o livro Systematica Naturalis, que é onde ele adotou vários critérios de semelhança para organizar os seres vivos em categorias hierárquicas diferentes, mas que correspondiam às respectivas características de cada um. E foi a partir daí, então, que surgiu a taxonomia, que a taxonomia é uma parte da sistemática que vai funcionar para classificar, ordenar, descrever e nomear todos os seres vivos de acordo com os seus nomes específicos, tá? Isso tudo só foi possível em 1558, através do sistema de classificação, por causa do senhor grande Linneu, que fez exatamente todo esse método de classificação atual que nós temos. Então, por que classificar? Para poder organizar os vivos. E a partir daí nós temos as características, né? O conceito é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco, tá? Isso aí era antes como era classificado os seres, os animais e plantas, vertebrado e invertebrado, era a forma de classificar. Então veio exatamente Linneu para padronizar tudo isso. Então, hoje no planeta tem mais ou menos 4.000 idiomas diferentes, e então ele veio a pensar, padronizar a língua para os seres vivos. Então foi onde ele criou essas categorias taxonômicas aí, para facilitar e analisar a semelhança entre os seres vivos. Mais tarde eu vou mostrar elas melhor, mas aqui vocês têm a ordem como elas são colocadas. E aí nós temos aí Carl van Linneu, o grande Linneu, né, responsável por toda essa obra, e foi ele que propôs todo esse sistema de classificação científica que nós temos hoje. Ele é considerado o pai da taxonomia. Isso em 1935, ele, um médico e sueco Linneu, lançou o livro Systema Naturalis, que quer dizer os princípios básicos da classificação biológica. Foi aí que ele estabeleceu algumas regras. Então, ele estabeleceu a primeira espécie como base da classificação. E ele criou os 5 grupos taxonômicos, foram reino, classe, ordem, gênero e espécie, e propôs o uso de palavras em latim, que estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. Como assim? Foi ele que propôs cada espécie ter um nome científico. E essa palavra ela deveria ser escrita em latim, ela deveria ter uma nomenclatura binomial para essa espécie. A palavra ia ser em latim, a primeira
palavra iria representar o gênero, a segunda a espécie, e ela deveria vir em negrito ou itálico ou sublinhada. Então, aqui nós temos dois exemplos, que são exatamente o Felis catus e a Panthera tigre. Então, vocês podem ver primeiro a letra maiúscula, segunda minúscula, tá? E aí, primeira representa o gênero, a segunda a espécie a que esses animais pertencem. Eles têm que ser em itálico ou sublinhado ou negrito, para destacar o nome. Qualquer livro que vocês pegarem que tenha nome de animais, eles vai ter o nome científico com essas características. E aqui nós temos as categorias hierárquicas que ele propôs, tá? Ele colocou aqui do maior para o menor, sendo por isso que ele falou que o menor grupo é exatamente a espécie, tá? Então, ele pegou do maior o reino, o filo, o subfilo, a classe, a subclasse, a ordem, a família, o gênero e a espécie. A espécie, o nome da espécie vai ser formada por duas palavras. Um que vai representar o gênero, tá aqui, equis, e outra que representa a espécie, tá? Então, tá aqui, equi, que quer dizer equinídeos, perizodó, porque são animais que têm 3 dedos, tá? Subclasse eutérios, porque eles têm placenta. Mamífero, porque todos eles estão no grupo dos mamíferos. Vertebrados, porque vocês já sabem que todos têm coluna vertebral, tem osso, tem crânio desenvolvido. Cordados, tá? E animalia. Então, nós temos aí, tudo isso que eu estou falando são a ordem taxonômica desse botânico aí. Ele Aqui nós temos exatamente o reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero e a espécie, tá? Então, ele dá um exemplo do homem, do cão, e a qual vocês observam que pertence ao mesmo reino, ao mesmo filo, ao mesmo subclasse, à mesma classe, à mesma ordem. A ordem vai mudar, um é primato, o outro é carnívoro. Hominidae e o outro é canidae. Sempre que terminar as palavras em ai, representa a família, tá? Homo e a espécie, tá? Então, isso aí é como se deve organizar as categorias taxonômicas dos seres vivos, sempre nessa ordem, do maior para o menor. Pode existir uma subespécie, não é normal, não é sempre que acontece, mas pode existir subespécies, tá? Outros exemplos que vocês podem ver, o nome científico da pantera, Panthera leu, pantera, e o nome científico da onça, né, que é Panthera onça. São indivíduos que pertencem ao mesmo gênero, só o que vai mudar vai ser exatamente a espécie, tá? Então, tá aí o nome gênero é o conjunto de espécies semelhantes, e heteroespecífico é o termo que designa a espécie. Diante de tudo isso, a evolução da sistemática ela ocorreu graças exatamente à área da biologia, que se preocupa com a compreensão da filogenia, que é a história evolutiva das espécies dos seres vivos. Ela é muito utilizada para facilitar o estudo das espécies e, a partir daí, então, conseguir identificar os grupos de quem veio de origem de quem. Vamos ver. Então, deixa eu logo falar sobre essa cladística, que entende-se que a diversidade dos seres vivos é resultante de processos evolutivos e que esses processos ocorrem por anageses ou por cladeses. Observe o exemplo agora, aqui nós estamos vendo uma raiz, que é de onde deu origem. Nós temos os nós, que é onde está as cladegeses, os outros nós, que é o cladenogenes, e aí vai seguindo. Então, de acordo com ele, existia uma evolução do tempo, e essa evolução do tempo é que ia fazer com que as espécies também fossem evoluindo. Aqui nós temos exatamente, de acordo com a filogenia, né, que é
o possível ancestral comum dos mamíferos há 60 milhões de anos. Esse daqui, esse animal lindo, maravilhoso. E aí veio o Tássio, 30 milhões de anos surgiu os outros macacos, 20 milhões de anos gibão, 15 milhões de anos orangotango, 10 milhões de anos, observem aí, ó, gorila, e alguns milhões de anos veio o ser humano, que está aí nessa linhagem entre todos esses seres vivos, de acordo com a evolução, tá? Aqui é um resumo que antigamente ele definiu apenas a classificação de seres vivos, ele definia simplesmente os seres como animais e plantas. Aí mais tarde veio exatamente essa teoria para a classificação de seres vivos, onde ele veio classificar de uma forma diferente, né? Que é exatamente os 5 reinos que nós temos e que vamos estudar esse bimestre. Reino Monera, que compreende as bactérias e as algas azuis, que são unicelulares e procariontes, protistas, que são unicelulares e eucariontes, os fungos, que são uni- ou plurieucariontes, heterotróficos por absorção, porque eles não conseguem produzir seu alimento, plantas pluricelulares e autotrófos, todos os vegetais, animais pluricelulares, eucarióticos, heterotróficos por ingestão, que são todos os animais também. Vocês têm agora uma atividade na página, eu botei 12, mas começa na página 7, tá? Página 7 nós temos uma atividade. Depois da página 7 é onde vai estar falando um pouco sobre essa glandoblama, os 5 reinos. E em seguida, na página 12, vai ter outra atividade falando sobre as categorias hierárquicas, tá? O assunto tá bem fácil, dá para vocês responderem nessa aula ainda, né? Porque ainda só estamos com 12 minutos de aula. Então dá para vocês responderem agora. E eu vou nessa mesma aula já começar vírus, porque é um assunto mais curtinho. E a próxima semana a gente já começa bactérias, tá? Então vamos lá. Vírus está aí na página 20 do livro de vocês, tá? Detalhe. Vocês observassem com detalhe exatamente essa estrutura. Isso aqui que vocês estão vendo por fora é uma membrana que é o chamado capsídeo do vírus. Esse capsídeo é feito de proteína e ele é altamente resistente, tem uma resistência muito grande ao vírus, tá? Por isso que eles são tão resistentes. Aqui nós temos exatamente a estrutura interna dele, que ela pode ser formada por DNA ou RNA. Aqui nós podemos ver que os vírus eles são parasitas intraobrigatórios, sem atividade celular. Eles não conseguem sobreviver fora do nosso corpo ou de nenhum corpo de outro ser vivo. Por isso que ele se torna parasita intracelular obrigatório. Ele precisa obrigatoriamente estar dentro das nossas células para fazer o estrago que ele faz, tá? Aqui vocês podem observar o DNA do vírus, certo? O ácido nucleico mais o capsídeo do vírus, que faz com que o vírus seja altamente proteico. Tem uma resistência, uma proteção maior devido a esse monte de bolinho que vocês estão vendo aqui. É esse envelope de capsídeo que dá ele uma resistência ao meio externo. Aqui a gente pode ver essa bicamada de lipídio através derivada da membrana plasmática da célula hospedeira, tá? Aqui é a bicamada, o nucleocapsídeo, né? Que é a estrutura com a qual o vírus multiplica o seu DNA. Existem vários tipos de vírus. Existe o DNA vírus, que tem um genoma constituído por DNA, que pode ser simples, uma fita simples, que transcreve RNA a fim de replicar. Já existe o RNA vírus, que ele tem um genoma constituído por RNA, transcreve várias moléculas
RNA a fim de se replicar. E existe também o retrovírus, que é um tipo especial de RNA viral que, para replicar-se, primeiramente transcreve um DNA utilizando a enzima transcriptase reversa. Este DNA viral se incorpora ao DNA celular, permitindo a síntese de proteína. Esse vírus aqui, chamado bacteriófago, ele é um vírus altamente que ataca simplesmente bactéria. Então, cada vírus desse aí, vírus da cachumba, da herpes, da varíola, da gripe, do mosaico do tabaco que vai acontecer nas folhas de fumo, o vírus da batata, entre outros vírus importantes, que é o da poliomielite e o adenovírus. Também existe o vírus poliédrico, que acomete os insetos. Aqui uma coisa muito importante que a gente precisa falar agora é exatamente, vocês têm aí um livro de vocês, na página 22, gente. Isso é muito importante, tá? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a adaptação do bacteriófago ao seu hospedeiro. E aí a gente vai falar sobre 2 ciclos, tá? Existe os vírus, eles realizam 2 ciclos. Um ciclo chamado lisogênico e o outro chamado ciclo lítico. E qual é a diferença aí entre esses ciclos? Vamos ver. No ciclo lisogênico, o DNA viral incorpora-se ao DNA bacteriano e passa a ser chamado de prófago. Vocês podem ver aqui na imagem, tá? Ó, o DNA já penetrou, esse vermelhinho. Ele não interfere no metabolismo da bactéria, que se reproduz normalmente e transmite o DNA viral aos seus descendentes. Essa informação ele vai multiplicar e vai passar para os descendentes, ó, tá? Todos eles já vai ter a mesma replicação. Certos estímulos promovem o início do ciclo lítico. Esse ciclo lítico, o que é que vai acontecer? O DNA, o DNA da bactéria é degradado. O DNA do vírus é duplicado. Então, você pode ver aqui, ó. É duplicado o DNA do vírus. Depois, ele vai sintetizar no citoplasma da bactéria. E vai ocorrer a montagem de novos vírus. Você pode ver aqui, ó. Novos vírus vão ser formados. Esses 9... Aí, tá, gente? Que é difícil para gravar. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava falando, nesse momento aí o vírus, ele começa a acontecer a montagem dele, tá? E a célula vai ser lisada. O que é isso? A célula vai ser destruída, na verdade. Essa terceira imagem aqui que vocês estão vendo, ó, depois do vírus totalmente montado, todinho, ele vai começar a forçar a parede da célula. Isso que acontece na bactéria também vai acontecer no nosso corpo. Então, eu estou resfriada. Esse vírus que está dentro de mim, se eu não tiver uma boa imunidade, esse vírus vai fazer o que comigo? Ele vai atacar minhas células, vai começar a se alimentar do DNA das minhas células, ele vai se replicar, ele vai se duplicar, ele vai acontecer toda a transcrição dele e ele vai totalmente destruir o meu DNA. Quando ele destrói o DNA da minha célula, ele começa a se montar e a partir desse momento ele vai formar vários outros vírus. E ele começa a formar algo que a minha célula não vai conseguir sustentar ele, porque ela não vai ter mais defesa e vai estar cheia de vírus. Então, nesse momento, essa célula está cheia de vírus, ela se rompe, tá? E em tudo que ela se rompe vai acontecer isso que vocês podem ver aqui. Isso aqui, quando acontece, invade o nosso corpo e aí já era, a infecção inicia, né? Como vocês veem aí, o vírus, ele tem esse ciclo lítico aí dele, é o mais perigoso e mais rápido de infectar, né? Aí é um exemplo do bacteriófago, que acontece nas bactérias, mas no nosso corpo acontece isso muito mais rápido, tá? Aqui nós temos
Ainda, alguns outros exemplos sobre esse vírus. Aqui vocês podem ver todo o processo dos dois ciclos juntos, tá? Aqui o ciclo lítico e aqui o ciclo lisogênico. Então, o ciclo lítico, que vocês viram agora há pouco, esse primeiro aqui, o lisogênico, que é quando o DNA, tá aqui, que é o prófago, ele vai se agregar ao DNA da bactéria e após isso já vai se duplicar, sendo com o DNA já incluso no DNA da bactéria. Mais tarde, esse DNA aí que está incluso, ele aqui, ó, começa você pode observar, a injetar o DNA, a destruir a bactéria, e aí em questão de minutos essa célula ela já é lesada e é destruída. Existem várias doenças, gente, como vocês sabem, causadas por vírus. Então a gente vai ver agora algumas dessas doenças. Antes de ver essas doenças, a gente vai ver como essas doenças elas podem ser classificadas. Elas podem ser chamadas de doenças de casos esporádicos, que são aquelas que ocorrem em pequeno número de casos, naturalmente em algumas regiões, tá? Não em grandes regiões, que é o tétano, hanseníase, difteria, tuberculose, entre outros. Existem as epidemias, que são as moléstias que afetam um grande número de pessoas em uma região rotineiramente, como por exemplo a malária, a doença de Chagas, a doença da ectossomose, tá? Que são epidemias que acontecem também em regiões isoladas, tá? Mas que afetam uma grande região, vamos dizer, o Nordeste todo pode ter questão de ectossomose ou a doença de Chagas. Lembrando que essas doenças não são causadas por vírus, no caso a ectossomose é causada pelo Schistosoma massoni, que é o que está presente no caramujo. A doença de Chagas é pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Vamos lá para a próxima. As epidemias, tá? Que são as doenças que afetam regiões, aparecem de forma súbita, em grande incidência em casos, né? Um exemplo é a poliomielite, a cachumba e a meningite. São alguns tipos de epidemias que nós temos. E existe a pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, que são doenças que se alastram rapidamente por todo um país, continentes, até mesmo por todo o mundo, como a gripe espanhola, a peste negra, a AIDS e o coronavírus agora, né? Então, nós vimos exatamente aí, desde uma simples infecção até mesmo uma epidemia, uma pandemia, né? Que é o que nós vivemos hoje. E aqui nós temos, vamos começar falando sobre ele, né? O Covid-2019, o coronavírus, é um vírus que vocês sabem que iniciou lá na China, os primeiros casos, mas eu gostaria que vocês observassem aqui, ele é chamado de coronavírus, exatamente por ele apresentar essa coroa aqui, ó. Essa coroa que vocês estão vendo aqui é uma coroa de proteína. O capsídeo dele é altamente resistente. Ele forma essa coroa aí de proteção que faz com que ele seja um vírus muito perigoso. E tudo que você já sabe que nós estamos passando e vivendo hoje, graças a esse abençoado vírus. Então, vamos lá. Muito importante a gente falar sobre um dos sintomas que, de acordo com a OMS, né? E essa imagem aí é da BBC que eu tirei de lá. Então, aí nós podemos ver exatamente dor de cabeça, né? Localizada nessa parte frontal. Tosse seca, que pode vir catarro, 2 dias já, aquele catarro verde. Em casos mais graves, pode apresentar dificuldade de respirar. Ao representar essa dificuldade para respirar, o indivíduo ele pode ter o comprometimento dos alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares é uma estrutura que tem após os pulmões. Tem os pulmões, tem os brônquios, tem os bronquíolos e tem os alvéolos pulmonares. É nos alvéolos pulmonares que acontece a troca do gás, oxigênio pelo gás carbônico.
É lá que vai acontecer, ele tem um formatinho de cacho de uva, e é através desses alvéolos que o oxigênio bom entra e que o ruim sai. Só que uma vez o indivíduo com essa doença, ele vai ter uma infecção e uma inflamação muito grande nesses alvéolos e ele não vai conseguir respirar. Por isso que ele vai ter que ficar entubado. Porque essa dificuldade de respirar exatamente impede que o oxigênio entre e o gás carbônico saia. Ele pode ter dores musculares, ele pode ter problemas urinários, tá? Ele pode ter uma paralisação também dos rins, febre e cansaço, né? E a doença ela pode aparecer simplesmente com a febre, uma tosse seca e só até aí. Algumas pessoas podem ser assintomáticas, não apresentar sintoma nenhum, mas também algumas pessoas podem, uma semana depois, vir a evoluir para o estado grave, como eu já falei anteriormente. É muito importante a gente ter os hábitos que vocês já sabem que nós devemos ter. Lavar a mão muito bem com água e sabão, né? Principalmente, mesmo estando em casa, nós não estamos livres, porque alguém da nossa casa está saindo para a rua. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre higienizando, deixando o sandália lá fora. Vocês viram, de acordo com as várias notícias, que o vírus ele pode ficar em um plástico 3 dias. Em metal, maçanete de carro, no carro, ele pode durar mais de 5. Então, é muito perigoso e a gente tem que ter muito cuidado com ele, tá? A AIDS, que vocês já sabem, também é uma doença causada por vírus, que é o HIV, certo? Então, o vírus, isso aqui que vocês estão vendo, vocês podem ver uma coisinha aqui chamada essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui, ó, que nós temos aqui, tudo isso que está aqui em volta, é exatamente as proteínas que dão a essa resistência ao vírus e deixam ele muito resistente. Nós temos também a dengue e a febre amarela, né? Que a dengue já foi, alguns anos atrás, já matou muitas pessoas e deixou sequelas até hoje em algumas crianças com microcefalia. Nós temos também a varíola, né? Que vocês podem observar aí, a varíola ela pode ser transmitida através da saliva, contato direto com lesões ou uso de utensílios contaminados. A catapora, também chamada de varicela, né? Ela vai possuir uma alta característica de... Normalmente, uma vez que você teve ela, quando criança, você não vai ter ela novamente, né? Então, o indivíduo ele adquire uma imunidade. Então, quem já teve a doença dificilmente vai ter ela. E a transmissão através da saliva e o contato direto com a lesão, né? A lesão ela fica aberta, um pus aberto, exatamente por conta do vírus que está ali. Nós temos a herpes labial, eu tenho aqui umas fotos, mas eu acho que eu tirei elas. As fotos são muito fortes, né? Então aí é uma foto mais de um microscópio para mostrar exatamente. A rubéola, ela pode ser transmitida através de saliva, contato direto com pessoas contaminadas. A gripe, né, a influenza, H1N1, H2N3, então a influenza é uma outra doença viral que matou centenas e milhares de pessoas. Todos os anos ela vem matando, por isso que é importante as pessoas de risco agora estarem nessa época tomando a vacina, como a H1N1, H2N3, que é a que a gente vai tomar agora. A gente só toma o mês que vem, mas tem muitas pessoas, grupos de risco, profissionais de saúde, idosos já começaram a tomar a vacina, porque é uma gripe, né, uma gripinha, mas ela mata muita gente mesmo. E existe aí os tipos de influenza, né? Influenza A, mais importante e responsável pelas grandes pandemias do mundo. O tipo B, que ela vai ser menos frequente e é uma epidemia. E o tipo C, que leva a doenças respiratórias leves e infecta somente os humanos. Aqui, algumas medidas importantes para que vocês tenham cuidado. Lavar bem as mãos, como vocês estão vendo aí, tá?
Isso é importantíssimo, usar sempre álcool em gel. E aí tá a forma correta que vocês devem lavar as mãos. Se tiver irmão pequeno em casa, já avisa que vocês já devem. E sempre ao espirrar, tentar espirrar no antebraço ou em um papel toalha que vocês possam descartar imediatamente. E após isso, lavar a mão, porque o vírus ele pode se espalhar rapidamente. E as medidas como está sendo aí falado. Tossiu, espirrou, bota no lixo rapidamente, tá? Nunca tossa e em seguida bote a mão no nariz depois na boca, tá? Isso aí faz você se recontaminar. Então, outras medidas, estão vendo aí, colocando sempre no lixo, tá? Imediatamente.